eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Preste atenção. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não viram, entenderão. Para falar sobre a cruz, eu preciso que você entenda claramente o que Jesus passou na cruz. Quais os aspectos físicos, fisiológicos que Jesus passou nesse momento. Para que você entenda. Eu vou chamar a Fernanda Bittencourt aqui à frente. Fernanda é mestrada em enfermagem, trabalha na área, entende do que vai falar, além de ter estudado e mergulhado, para que você entenda exatamente o que aconteceu na cruz. Preste atenção. Então, eu botei o versículo para poder falar a respeito do tema. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse fenômeno, ele acontece, ele é raríssimo, mas ele pode acontecer num ser humano, e o nome dele é hematidrose. A pessoa, ela tem tamanha intensidade de sofrimento e de estresse naquele momento, que o que ocorre é que você tem rupturas de pequenos vasos perto das glândulas sudoríparas, que são glândulas que transmitem o suor, e essa ruptura desses vasos, elas se misturam com essas glândulas, e aí expele um suor que tem sangue junto, justamente por causa do rompimento desses vasos. Então, está ali, ó, Jesus, nesse momento, passava por um fenômeno raro, chamado hematidrose, que é o rompimento dos vasos sanguíneos, que estão próximos das glândulas sudoríparas. Jesus passava, então, por um estresse intenso, noites sem dormir. Da ceia, do período da ceia, ele passou até a crucificação, cerca de 18 horas, sem comer e sem beber água, por isso que a gente vai ver lá na frente que ele pede água, né? Ele passou também, ele percorreu frio, né? Ele percorreu sol quente, à noite frio. Então, assim, as condições que Jesus estava naquele momento, fora todas as outras coisas, eram condições extremas para quem estava vivendo tamanho sofrimento. Ele enfrentou um julgamento injusto, e isso ele sabia de todo o processo. Então, ele enfrentou um julgamento injusto, ele teve um açoitamento desumano, zombarias, e ele teve que carregar o seu próprio instrumento de morte. E por que eu botei isso? É para a gente conseguir ter a dimensão de que, antes de que tudo isso acontecesse, ele já sabia que tudo isso iria acontecer. Então, imagina, é difícil da gente imaginar a gente passando por isso, mas você consegue mensurar o tamanho da angústia de uma pessoa passando, sabendo de tudo que iria passar, né? Então, por isso, ele fez esse fenômeno raro que se chama hematidrose. Era o tamanho do estresse e o tamanho da consciência dele de saber tudo que ele iria passar. Pode passar. Aqui eu botei uma foto da hematidrose, eu não sei se dá para vocês verem direito, mas ali, ó, dá para ver que tem uma mistura de suor com sangue, justamente pela ruptura desses pequenos vasos perto dessas glândulas. Pode passar. Então, antes da crucificação, aí eu vou falar um pouquinho de como foi essa tortura, né?
Após o julgamento, então, Jesus foi açoitado violentamente. Os romanos, eles tinham um chicote, que eles faziam um açoite, o nome desse chicote era flagrum. E ele tinha tiras de couro, e na ponta era amarrado objetos pontiagudos, inclusive ossos, né? E ele fazia esses açoites que causavam lesões graves, dilaceravam a pele, ruptura de vasos maiores portes e atingiam os músculos. O que acontece? Normalmente, pode passar. Ó, esse é o flagrum. Então, tinham pequenos ossos nas pontas, tinham bolas metálicas também para fazer os açoites. Pode passar outra. Aqui eu botei a imagem, né? Normalmente, historicamente, dizem que era um soldado romano do lado direito e um soldado romano do lado esquerdo para fazer os açoites. Então, assim, como a gente viu, o flagrum, ele tinha esses pequenos ossos, né, nas pontas. Então, quando ele lançava, quando ele voltava tirando o chicote, esse chicote vinha arrancando. Primeiro, ele arrancava a pele e os tecidos gordurosos. Mas, de acordo com as chicotadas, eles vinham dilacerando vasos sanguíneos de aporte maior, eles vinham dilacerando musculatura também. Então, a gente entende que, nesse momento dos açoites, Jesus foi tomado de uma grande perda de volume sanguíneo também, justamente por causa desses açoites que causavam esse intenso sangramento. Então, assim, nesse período, ele já havia estado numa condição de extrema tensão, porque ele já estava muito machucado, mas viria mais coisas ainda. Pode passar. A coroa de espinhos. E aí eu coloquei a parte para poder explicar algumas coisas. Então, os cravos, segundo estudos, os cravos mediam cerca de 1 a 2 polegadas, o que daria mais ou menos uns 5 centímetros por aí. E eles penetravam, né? Porque ela foi encaixada no couro cabeludo. Então, o couro cabeludo, a gente sabe que ele é extremamente vascularizado. Então, assim, quando a coroa de espinhos foi encaixada, houve também um intenso sangramento. E também, além do intenso sangramento do couro cabeludo, nós temos aqui um nervo chamado trigêmeo, que é um nervo que ele percorre toda a face, na particular, na parte da mandíbula e da boca. E se esse nervo fosse afetado, ele provocaria dores lacerantes, que nem a morfina era capaz de passar essa dor. Quem sofre da neuralgia do trigêmeo vai entender o que eu estou falando. É uma dor excruciante. Então, assim, essa cruz, esses cravos, além de perfurarem, né, o seu couro cabeludo, ele também, possivelmente, poderia ter atingido esse nervo e causado tamanha dor. A dor, ela chega à proporção de... A sensação que a pessoa tem é que está tendo um choque elétrico, assim, porque mexe com o nervo e aí parece que está tendo descargas elétricas em todo o rosto. Então, você imagina o tamanho da agonia. E a cabeça dele ficava, a cabeça do nosso Deus, né? Ela ficava inclinada para frente, justamente porque a coroa, se ela encostasse, ela iria encostar justamente na madeira, né? E aí iria entrar mais ainda aqueles cravos perfurando o couro cabeludo. Então, ele tinha que se manter com a cabeça para frente, justamente porque ele não podia fazer esse movimento, porque isso penetraria ainda mais os cravos. Então, se a gente pensar, é uma posição extremamente desconfortável, né? Pode passar. Aí está a coroa de espinhos, que ela não foi simplesmente posta na cabeça de Jesus, ela foi cravada na cabeça de Jesus. Então, aí a gente consegue entender a proporção
dessa dor. Pode passar. Os açoites violentos, eles causaram, muito provavelmente, traumas no tórax, né? Sangue e líquido acumularam-se nos pulmões. Jesus teve muita dificuldade para respirar. E, quando ele conseguia, ele sentia dores extremas. E aí a gente vai falar do flagelo, que, em alguns casos, o flagelo ele poderia ser tão intenso que a pessoa ela chegaria até a cruz e ela não resistiria por muito tempo. E lá na frente a gente vai ver que Jesus ele ficou na cruz cerca de 3 a 6 horas. E, normalmente, essa tortura de cruz demorava alguns dias. E, normalmente, quando o flagelo era tão intenso, a pessoa resistia poucas horas, justamente por conta da perda e o volume de perda sanguínea que essa pessoa teve, né? Pode passar. Então, após o flagelo, após severa flagelação, Jesus foi zombado, cuspido e obrigado a carregar a sua própria cruz até Gólgota. Então, assim, depois dele ter sido açoitado, depois dele ter recebido os açoites, ele ainda precisou carregar, e aí, segundo a história, ele carregou parte da cruz, ele não carregou a cruz inteira, como às vezes a gente vê nas figuras Jesus carregando a cruz inteira. Ele carregou parte da cruz, aquela barra horizontal, e assim, ao carregar aquela barra horizontal, que era presa entre os braços, primeiro que a gente já entendeu que ele teve um açoitamento severo nas costas. Então, aquela madeira ficava roçando nas costas dele, o que causava uma tremenda dor. Sem contar que a gente vai falar aqui, Jesus carregou parte da cruz chamada de patíbulo, que media aproximadamente de 1,5 metro a 2 metros e que pesava cerca de 50 a 60 quilos. Então, na situação fisiológica que Jesus se encontrava, ele já estava fadigado e, muito possivelmente, assim como diz a Escritura, ele caiu. E ele não conseguiria, em hipótese alguma, se levantar sozinho, porque a gente sabe que, normalmente, quando a gente cai, o que a gente faz é colocar a nossa mão para poder apoiar e não se machucar. Então, daí você já entende a proporção do que aconteceu com Jesus. Porque ele estava com a mão presa, e quando ele se desequilibrou ou tropeçou no caminho tortuoso e caiu, muito possivelmente ele bateu com a cabeça, e isso pode ter causado um trauma na cabeça dele, pode ter machucado severamente ele também. E ele também pode ter caído com tórax, o que também causaria um grande impacto, né? E por isso ele foi pedido para que uma pessoa, o soldado romano pediu para que uma pessoa ajudasse a carregar, porque ele realmente era impossível ele conseguir levantar com aquele peso que a gente viu que aquela madeira tinha, né? Então, até esse momento, né, os ferimentos gerados pelo flagelo e a intensa perda de sangue, ali, nesse momento, a gente já poderia entender que Jesus estava no estado de pré-choque. Por quê? Porque essa intensa perda de sangue, tanto do couro cabeludo quanto dos flagelos, causa uma questão que a gente chama de hipovolemia, né? E aí a gente tem um choque que a gente chama de choque hipovolêmico, né? Porque você perde uma quantidade de volume de sangue. E Jesus teve essa perda de sangue através dos seus ferimentos, ele teve um sangramento intenso. Então, muito provavelmente, ele já estava numa condição de pré-choque, fazendo hipotermia. E aí a gente também entende que, diante dessa diminuição do volume de sangue,
a gente tem uma dificuldade, né, de batimentos cardíacos, porque eu tenho uma perda muito grande de volume de sangue e o meu coração ele não consegue bombear adequadamente o sangue para os meus órgãos vitais. Então, aí ele já tem também um comprometimento nos seus órgãos, por falta de oxigênio. Pode passar. Aí é a parte do patíbulo. E aqui, o tamanho da cruz, ela media cerca de 2,5 metros, de 2 a 2,5 metros, justamente para ficar ao nível das pessoas que estavam passando ali, para que as pessoas pudessem ver aquela pessoa, para que as pessoas pudessem falar palavras de insulto àquela pessoa, para que as pessoas pudessem cuspir naquelas pessoas, para que as pessoas pudessem, para a população pudesse jogar pedra naquelas pessoas. Então, a pessoa ficava completamente exposta ali. Então, assim, segundo estudos, a questão que a gente culturalmente vê de Jesus preso lá em cima, num monte, ela não é a que os estudiosos falam que é possível. O que era factível é que essa cruz, ela tinha mais ou menos essa altura de 2 metros a 2,5 metros, justamente para ficar visualmente fácil acesso, para que as pessoas pudessem fazer todas as formas de atrocidades com a pessoa que estava sendo crucificada. Pode passar. E a crucificação, né? Então, após toda essa sequência de tortura, né, Jesus ainda vai passar por mais coisas. Então, assim, eu estou voltando a falar sobre isso, porque assim, isso me impactou muito quando eu estava pesquisando e vendo, porque só até aqui, até onde eu acabei de falar, para começar aqui agora, é uma condição tão extrema, é quase inimaginável alguém conseguir suportar e continuar caminhando e indo em direção àquilo que era proposto. Então, assim, só para vocês conseguirem mensurar, até aqui, Jesus já estava numa condição extremamente crítica, de tamanha dor, tamanha fome, tamanha sede, e ele ainda iria passar por mais coisas. A crucificação. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E aí, os soldados, eles davam essa mistura para o condenado justamente para ele aguentar o período que viria agora, né? Então, os soldados, normalmente, eles davam essa mistura porque era, entre aspas, era como se fosse um sedativo naquela época. Então, assim, ele iria amenizar a dor, um pouco da dor de Jesus, que iria ser preso na cruz. E Jesus se negou a tomar justamente porque ele queria estar consciente e entendendo tudo aquilo que ele estaria passando. Ele não queria ser sedado, ele não queria ser dopado, ele queria estar consciente de toda a dor e de todo o sofrimento que ele estaria agora. Os pregos, né, eram fixados provavelmente no osso do rádio, porque se o prego fosse fixado na mão, como normalmente é visto, ele iria transfixar, porque ele não iria resistir o peso do corpo, né? Quando Jesus fosse preso na cruz, o prego ele iria atravessar e ele iria cair, a mão de Jesus ia cair. Então, muito possivelmente, foi nessa área aqui que Jesus foi preso na cruz. Então, e essa ação, né, ela poderia ter causado o rompimento do osso, né? Muito possivelmente rompeu esse osso.
o que causa intensa dor, porque também houve o rompimento do periósteo, que é uma membrana que recobre o osso, e poderia ter atingido também o nervo mediano, que causaria uma dor excruciante, e que essa dor iria se manter em todo esse período da crucificação, porque o nervo, a cada momento, e a gente vai falar um pouco disso, a cada momento que ele se movimentava, ele fazia com que esse prego também se movimentasse e ele ficaria tendo atrito com esse nervo. Então, essa dor era lacerante e permaneceu todo esse tempo. Já os pregos que fixavam os pés atingiam os nervos fibulares e os nervos plantares, que também causava uma dor excruciante. Quer dizer, a gente para pensar que Jesus ficava alternando entre a dor que ele sentia nos pés e a dor que ele sentiria nas mãos, para que ele pudesse conseguir ter expansão torácica para poder respirar. Então, ele ficava alternando a força que ele fazia do peso do corpo, do pé, para poder abrir, e a força que ele fazia para poder abaixar. Pode passar. E aí são os locais que, muito possivelmente, segundo estudos, foram colocados pregos, né? Justamente para poder fixar, para deixar fixo, porque se fosse colocado em outro lugar, por conta do peso, não resistiria. Pode passar. E aí a gente vai falar um pouquinho da biomecânica da respiração. Então, a respiração para Jesus era algo extremamente doloroso, né? Justamente porque a gente fala da questão da alternância entre a dor que ele sentia do contato dos pregos com os nervos do pé e a dor que ele sentia do contato dos nervos da mão. Ele alternava a dor para poder conseguir respirar. A cada respiração, Jesus tinha que elevar as costas também, em carne viva, né? Que também estavam intensas as dores, então ele tinha que arrastar para fazer o esforço de levantar. Ele arrastava toda aquela parte ferida dele na madeira, arrastando a madeira e apoiando todo o peso nos pés, que estavam presos. Então, ele tinha que fazer esse movimento para poder fazer a expansão, para poder inspirar. Fato que aumentava a perda de sangue e causavam dores terríveis. Então, assim, cada movimento, a gente sabe que a gente tinha ruptura de vasos e ele continuamente sangrava. Pode passar. Esforço para falar, né? Porque Jesus, além de tudo, ele falou quando ele estava preso na cruz, né? Ele falou algumas coisas, falou com as pessoas que estavam ali ao lado e também falou essa frase aqui que a gente vai falar. Então, Jesus teve sede, ele teve cãibra, porque a gente fica um pouco de tempo, né? Às vezes a gente está num lugar frio, a gente fica um pouco de tempo, a gente já sente aquela cãibra no pé. Imagina você com hipotermia, no frio e no descido, com fome, né? Num estresse muscular burral. Então, ele sentiu cãibras, ele sentiu sede, ele sentiu asfixia, porque ele tinha essa dificuldade de respirar. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus tomava um ponto de apoio do prego nos pés e esforçava-se para pequenos golpes que ele eleva, aliviando a tração dos braços. E ele esforçava-se para poder falar, porque você imagina numa condição dessa, a pessoa conseguir falar alguma coisa, quiçá uma frase. Então, o esforço dele foi para dizer essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E logo em seguida começava a asfixia novamente, porque ele tinha que voltar para outra posição.
Então, para a gente terminar, as causas da morte de Jesus, né, por crucificação, poderiam ser várias. Mas as duas mais comuns que são faladas é o choque hipovolêmico e a asfixia por exaustão. Porque nesse momento, a gente falou da cãibra, do cansaço, da exaustão, e um momento, ele já não conseguia mais fazer esse movimento, que era extremamente doloroso, como a gente falou, em contar a perda de sangue volumosa, muito possivelmente o coração dele já estava fadigado, ele já não conseguia mais fazer um bombeamento adequado para os seus órgãos vitais, e muito possivelmente ele estava sentindo dores também internas, porque quando nós temos falta de oxigênio no nosso coração, no nosso corpo, nos nossos órgãos, a gente sente uma dor muito grande. A pessoa que já infartou, ela tem a proporção do que é a dor de você sentir a falta de suprimento de oxigênio numa parte do coração. Então, assim, toda essa fala que o pastor pediu para que eu visse, para que eu pesquisasse, e eu sei que o pastor tem toda a capacidade para poder fazer isso, e eu me sinto de púlpito honrada por ter falado, porque é um tamanho privilégio poder falar dessa questão e colocar que é inimaginável um ser humano passar por tamanha dor. Eu estava falando isso com a pastora Kátia e eu falava, a cada momento que eu via, e a gente que é da área da saúde entende a proporção da gravidade dos açoites, da gravidade da hipóxia, da gravidade do choque hipovolêmico. Então, eu ficava tentando entender como que alguém tem tamanho amor para poder passar por tudo isso. Foi realmente, extremamente, eu já tinha feito esse estudo, e eu fiz esse estudo novamente, e realmente foi extremamente impactante acompanhar todo esse sofrimento. E aí a gente terminou, tá? Nós entendemos que a aparência de Jesus, toda a sua destruição física, emocionalmente, Jesus ele estava muito frágil, mas muito consciente de que ele tinha que cumprir essa missão. Mas ele foi traído, ele foi açoitado, riram, ele foi chicoteado, largado. E um detalhe que a Fernanda não colocou, ele estava nu. Estava nu. E nós não estamos falando de um governador, de um rei, de um príncipe. Nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando do próprio Deus, que se fez homem, que habitou na terra, para que eu e você pudéssemos ser resgatados das mãos do diabo. A Bíblia diz que tinha que haver derramamento de sangue, que tinha que haver derramamento na cruz, para que eu e você pudéssemos ser comprados das mãos do diabo. Quando Jesus ele morre na cruz dessa forma, imediatamente, quando você entra no tabernáculo, no templo, tinha um véu enorme, ele se rasga de baixo para cima, ele se rasga, de cima a baixo, perdão, ele se rasga, e ali, outra vez, o homem tem acesso ao Pai. Hoje eu e você temos acesso ao Pai. Hoje eu e você
podemos ser resgatados, libertos, livres de toda a obra do diabo. Hoje, eu e você podemos viver uma vida completamente diferente daquilo que a queda nos proporciona. Eu não sei como você está hoje, mas pode estar deprimido, ansioso, nervoso. Seu casamento pode estar uma desgraça, você pode estar uma desgraça, você pode estar falido emocionalmente, sentindo um lixo, você pode estar completamente destroçado. E foi exatamente por isso que Jesus morreu na cruz, por você e por mim, para resgatar você dessa situação. Você não precisa mais viver assim. Você tem a escolha de deixar e escolher Jesus e deixar que uma nova vida, uma nova forma de viver aconteça na sua vida. Quando eu olho e isso me impulsiona a pregar, isso me impulsiona a falar de Jesus, quando eu olho uma vida destroçada, ansiosa, humana e buscando as coisas aqui nesse mundo, eu vejo claramente cachorro correndo atrás do rabo, porque está exatamente no plano do diabo, se destruindo, vivendo uma vida angustiada, uma vida deprimida, uma vida menor. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que você e eu fôssemos resgatados do pecado. Todo o sofrimento dele, tudo o que ele fez, foi por você. Tudo o que ele passou foi para que basta uma palavra sua nessa noite. Eu quero, Senhor Jesus, na minha vida. A sua vida mude. Todo ato, toda circunstância que ele passou, a Fernanda falou da hematitrose, que quando ele sangra, chorando ele sangra, porque ele sabia que ele ia passar, e só aquela tensão, uma alta tensão, porque você é muito precioso, e eu não sei por que eu sou tão precioso, nem você, mas ele te ama, ele tem uma vida, uma família, uma emoção diferenciada, que o diabo tirou da sua vida, tirou da humanidade, mas ele pode resgatar, ele pode fazer tudo de novo. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos na iniquidade. A iniquidade, essa palavra iniquidade, tanto no hebraico quanto no grego, é maldade, é pecado, é o que é ruim. Quando Adão e Eva pecaram, entrou na nossa corrente sanguínea, no nosso DNA, o pecado, uma porção de Satanás. Por isso que, quando nós estamos sem Deus, nós somos filhos da desobediência e nós não suportamos a nós mesmos. Por isso que somos capazes de tanta maldade, de tanta desumanidade. Por isso que quando você vê uma criança, um adolescente, um homem, um pai, uma mãe, com tanta maldade, maldade com animais, maldade... Eu vi um vídeo de um cachorro
todo dilacerado aqui nos Estados Unidos, e que um órgão especial foi lá e pegou e descobriu vários animais. Eu falei, Senhor, tanta maldade é a iniquidade. Sabe quando você está sozinho? Você sozinho, ninguém. Quando você está ali sozinho e vem toda aquela maldade na sua mente, no seu coração, sentimentos tão horrorosos, que eles são tão assustadores que assustam a você mesmo. É disso que eu estou falando. É disso que Paulo falou. Você estava morto, esse está morto. Então nós podemos conviver com pessoas que estão mortas e estão vivas. Então, eu já falo para vocês, há muitos anos que eu vejo filmes, os filmes falam comigo de diversas formas e muitas formas espirituais. Tem uma série de filmes de zumbi, esses filmes que viram zumbi, eu não consigo ver. Não é medo, não. É porque eu consigo ver tantos zumbis na vida real, com tanta maldade, mortos. Como são capazes de falar isso? Como são capazes de dizer isso? Como são capazes de pensar isso? Como são capazes? Estão mortos. Mas quando você vê esse sofrimento que a Fernanda colocou para nós de uma maneira tão clara e simples e poderosa e ética, ela poderia falar muito mais, com certeza, mas para você entenda o que na prática, o que Jesus passou por mim e por você, para que você não precise mais viver essa maldade, viver dessa forma, para que você viva vivo em Deus. Exatamente aquela palavra, ele nos resgatou do império das trevas. Quando Jesus ele vai na cruz, ele passa por toda essa dor, todo esse terror psicológico, por toda essa humilhação. Logicamente que o diabo não ia poupá-lo. Logicamente que ia usar de todos os recursos para que ele desistisse, mas ele não desistiu de mim e de você. Epístola de João, 1 João 5:18. Olha que texto lindo para mim e para você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, do Deus vivo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive morto. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E o maligno não tem poder sobre a sua vida. E o maligno não tem poder sobre a sua mente. E o maligno não tem poder sobre a sua casa. E o maligno não tem poder sobre a sua finança. E o maligno não tem poder sobre o seu casamento. E o maligno não tem poder sobre o seu filho. E o maligno foge em nome de Jesus. Enquanto a Fernanda estava dizendo das dores da perna, do braço, da respiração, do coração. Falei, meu Deus, tem misericórdia de nós e daqueles que ainda hoje renegam e preferem loucamente viver mortos. Viver mortos. E vi uma frase essa semana que diz assim: o homem que vai para o céu, ele não merece o céu. E ele vai para o céu, ele vai para o céu pela graça, pelo amor. O homem que vai para o inferno, ele mereceu ir para o inferno, porque ele escolheu não viver a graça. Quando nós estamos vivendo a glória, a graça de Deus, estamos vivos, eu estava chorando de manhã, estendendo as mãos e glorificando a Deus, porque eu não mereci nada disso, nada do que ele fez, nada que ele passou, nada, todas as humilhações, nada. E creio que um dia eu vou estar no céu e vou vê-lo face a face e vou adorá-lo face a face. Não, sem nenhum merecimento.
Por isso, nessa noite, você tem a opção de ser livre. Livre de você mesmo e viver uma vida curada, sarada, regenerada, adotado como um filho do Pai que te ama, vivendo uma nova família, uma nova perspectiva. Negar esse amor é uma loucura, porque nos leva à condenação aqui nessa terra, a renegar tudo aquilo que ele fez por nós e continuar vivendo uma vida completamente perdida.